Estamos no ar. Nossa entrevistada de hoje, professora, fundadora de escola, diretora de escola, tem uma vida dedicada a isso, trabalha com as crianças, a Procris, professora Maria Cristina Pisolo, Correia Pisolo, diretora, fundadora, proprietária da Escola Tiquinho de Gente, é a nossa entrevistada de hoje do Nomes e Marcas. Bom dia, Cris. Bom dia, Adelor. Prazer Alegria estar aqui por um motivo bem legal. Embora tenha me sentido velha, como eu te falei, né? Mas tá tudo certo. Nada. Certo. Nomes e Marcas, houve pessoas novas, como você, Sim, e houve pessoas de mais idade, mais jovens e tal. Fiquei feliz de saber que vieram pessoas mais jovens. Não, e o fundamental aqui no Nomes e Marcas, a gente sempre procura trazer pessoas que têm histórias para contar, da sua carreira, ou do seu negócio, tal. Então, e aí essas pessoas não têm idade, né? Pessoas de 30, de 60, de 70, de 45, enfim. Coincidentemente, eu escutei todos os velhinhos, que eu admiro um monte. Semana passada a gente trouxe um rapaz de 30 e poucos anos, trabalha com hidroponia, bela entrevista, por sinal. Mas tenho certeza que hoje a gente vai fazer um belo programa, tem uma história muito bonita, história de vida, de vitórias, e história na educação. Mas eu quero saber de ti primeiro, quando é que tu começou nesse caminho? O que te levou a esse caminho da educação, Cris? Bom, primeiro eu sou filha de professora. Minha mãe, antes de ser professora, era alfaiate. Tua mãe? A minha mãe era alfaiate, ela que fez as roupas para o time do Metropol quando foi para fora do país. Mas ela estudou, se tornou professora, e eu, desde criança, eu sempre dizia que eu ia ter uma escola, num tempo que nem existia escolinha. Né? Imagina, eu estou com quase 60, né? Então não havia escolinha nessa época, e eu dizia que eu ia ter uma escola. E cresci, enfim, e fui estudar magistério. Estudava magistério, e na época trabalhava na padaria do Angelone, com 15 anos, a padeira. Não era padeira, mas trabalhava na padaria. E uma professora minha... Trabalhava na padaria lá? Vendendo ali no balcão ali da padaria. Tá. É claro, mas também a gente fazia outras coisas, rechava bolo, fazia... Naquela mas não ia época... lá na boca do forno? Não, mas pegava parte um pouco da produção também. Claro. E houve um dia que eu cheguei tarde na aula, porque imagina, eu saí aqui da Felipe Schmidt a pé para o colegião. A pé, né? Então saía às 6 e pouco ali, chegava sempre no horário da aula, e aquele dia me atrasei um pouco mais, e a minha professora do magistério, ela perguntou por que eu me atrasei, que era prova, se eu não me engano, e eu disse, olha, eu estava trabalhando. Ela assim, mas tu trabalha onde? Eu trabalho numa padaria. E ela disse, não pode, tu é uma aluna brilhante, eu vou te arrumar um lugar para te trabalhar como professora. Uau. E aí me colocou, na época, abriu uma porta para mim na finada LBA, que não existe mais, que era como a nossa FASC, só que era federal. Então fui trabalhar na LBA, e uma das colegas que estudava comigo, ela ia sair do Tiquinho, porque o Tiquinho, eu não fui a fundadora. A fundadora do Tiquinho foi a Irma Tasso. Então o Tiquinho tinha 2 anos quando eu fui trabalhar no Tiquinho. Então essa minha amiga, Giovanni, ela ia sair do São Bento, do Tiquinho, para trabalhar no São Bento, e ela disse, não, eu só saio se a Cris vier para o meu lugar, porque ela é bem apaixonada pelas crianças. E aí eu fui por o Tiquinho de Gente como professora, em 83. Olha o tempo que faz. E comecei a trabalhar, e sempre tive um veio de organização. Eu sempre fui... Claro que para nossa época a gente era amadurecido cedo, né? Então a gente cedo já era responsável, tal, e eu comecei a organizar aquela escola que as donas estavam meio assim de longe. Comecei a organizar, e no final do ano elas me ofereceram uma escola para eu comprar. Imagina, eu com 16 anos, não tinha dinheiro. Tu tinha 16? 16, filha de pobre, né? Então minha mãe não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, eu não tinha dinheiro. Ela me ofereceu e eu falei com a mãe. Primeiro tentei uma estratégia com uma outra colega que era mais abastada, eles acham que tinha um mercadinho, o pai tinha um mercadinho, o pai dela disse que jamais iria comprar escola, que era coisa de maluco. Então, até hoje ela sofre com isso. Aí pedi para minha mãe, porque a minha mãe na época tinha licença prêmio para receber. E aí ela me emprestou o dinheiro da licença prêmio, até porque esse dinheiro iria fazer falta para a família, né? Me emprestou, mas sob muitos protestos, porque ela não queria que eu fosse para a área privada. Ela dizia que eu era muito inteligente, que eu tinha que prestar um concurso público para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, e trabalhar nisso que era mais seguro, né? E não montar uma escola.
Aí, mas convencida, me deixou. E é aquela coisa, eu não tinha idade. Ela teve que ser como se a escola fosse dela. Mas pensa que ela ajudou? Não. Ela não assumiu comigo. Ela só foi na escola, me ensinou a organizar a secretaria, me explicou como funcionava o censo, na época que era tudo manual, né? Explicou toda a parte de secretaria e te vira. Todo dia tal, tu deposita o dinheiro, a minha parte. E assim fizemos. E 16 aí, anos. 16 anos. O que aconteceu? Hein? 17 crianças eu tinha. Oh, my God. 17 crianças na escola. Quem levou os filhos para mim foram as filhas as minhas professoras levaram seus filhos, porque elas me conheciam. Então, pela via das professoras, começaram a chegar crianças. Eu não podia coordenar a escola porque eu não era formada. Então, trouxe a dona Iracema Zomer Cancelier, aquela que fundou a Turminha do Futuro. Sim. Então, a dona Iracema foi a nossa primeira coordenadora. Ela que organizou a parte pedagógica da escola, tal. Então, trouxe a dona Iracema e não tinha dinheiro para tudo. Então, a Delor, olha o que eu fazia. Eu não tinha faxineira. Eu não tinha dinheiro para pagar, tipo, um jardineiro, nada disso. Então, aos finais de semana, eu pegava um carrinho de mão, porque eu não tinha carro. Eu pegava um carrinho de mão, colocava a máquina de cortar grama, todos os apetrechos necessários para limpar um lugar, colocava no carrinho de mão e saía do São Cristóvão, a pé, pela Avenida Centenário, até o Tiquinho de Gente com o carrinho de mão. Chegava lá, limpava, cortava a grama, fazia tudo. E o Tiquinho já era onde é? Ele era na mesma rua, ali ao lado do edifício Monique, que agora é um outro prédio, funcionava ali. Enfim, para quem, quem não sabe, para ter noção, é do bairro São Cristóvão aqui, até lá perto do estádio Heriberto Wilson. Isso. E tu ia pela Avenida Centenário? Ia pela Avenida Centenário com um carrinho. Uma moça bonita, eu era bonita, tá, gente? Uma moça bonita, com aquele carrinho de mão pela estrada, e eu não tava nem aí. Teve até um episódio que a Zuleide Herman, ela foi lá para ver matrícula para Fernanda, filhinha dela. E aí ela chegou, acho que era uma sexta, final de tarde, ou um sábado mesmo, ela viu que estava aberta a escola e ela entrou. E eu estava lá lavando as paredes. Aí ela olhou, aí ela disse assim, vou trazer minha filha para cá, porque se a diretora tem essa raça. E levou a Fernanda para mim, assim. Então foi um tempo, uma ousadia, né? E enfrentei, e estudei muito aí, porque na época eu só estava concluindo o magistério, no caso. Né? Tu demorou quanto tempo para te formar, pegar canudo de professora? Mais 4 anos aí. Mais 4 anos. Porque aí eu era professora, porque antes o magistério, ele te habilitava para todo fundamental, né? Agora não mais. Mas o que eu fiz era assim. Pô, que vida de garra, hein? Porque tu tem uma história, tu contou agora uma história que isso é garra, é energia. Acima de tudo, coragem, ousadia. E tu tem também na tua vida pessoal, tu tem também algumas demonstrações, alguns momentos de coragem. Tu continua nadando ainda? Nado. Continua nadando? Nado. E tu venceu, tu teve um problema de saúde grave que tu venceu. Venci. Um câncer que tu venceu, e tu venceu, a natação te ajudou a vencer. Me conta essa passagem. Então, eu tive 2 episódios com história de câncer, né? Mas em 2008, aí foi mais grave, foi um câncer de mama, um tumor muito, muito agressivo. Teve previsões de tanto de vida que ia ter. Nossa. Foi quando o Valdecir veio trabalhar comigo, né? Porque até então o Valdecir... Não era teu marido ainda? Já era teu marido? Não, o Valdecir, quando eu comprei o Tiquinho, o Valdecir já era meu namorado. Nós estamos juntos há 42 anos. Nossa! Então ele me ajudava, né? E aí quando eu adoeci, daí ele veio para gerenciar a escola, porque aí não dava, né? Eu fiz 8 cirurgias. 8 cirurgias? 8 cirurgias. Então aí ele veio para isso, mas eu não parei de trabalhar. Então eu fazia quimioterapia na quinta-feira às 3 horas, então até quinta-feira até as 2 e pouco eu estava na escola, não, até as 3, porque aí eu ia para o hospital, fazia químio e ia para casa, porque aquele ciclo de químio que eu fiz, ele me derrubava uns 2 dias, então eu ficava na cama 2 dias, segunda-feira levantava e ia trabalhar.
né? E teve um episódio muito lindo com as crianças, porque tu sabe que eu tenho uma escola, eu sou administradora porque precisei ser administradora, Claro. mas a minha paixão são as crianças, então eu estou ininterruptamente há 42 anos em sala de aula. E com as crianças? Com as crianças, em sala de aula com a criançada. E aí eu estava dando aula, eu até tentei usar uma peruca, tá? Vou confessar, mas não deu certo. Não deu certo, aquilo me dava coceira, aquilo eu tinha que estar arrumando, então eu assumi bem a minha careca, e botava um boné para ir trabalhar, e não ficava só sem o boné, porque a criança, ela se choca, né? Então, não botava, ia com o boné e tal. E aí, um dia eu estava na sala de aula, fiz assim... Tu não usava peruca? Não. Aí eu levantei o boné e passei a mão assim na careca, que estava suando, e botei de novo o boné. Aí uma criança olhou para mim e disse assim, Pro, tu tá com calor? Eu disse, pode tirar o boné, a gente te ama de qualquer jeito. Oh, meu Deus do céu. Tive que sair da sala para chorar, né? Não tinha como, depois de uma declaração de amor dessa, não tinha como ficar. Então, assim, as crianças foram fundamentais para o meu tratamento. E a tua natação, tu já nadava? Nadava. Ou tu começou a nadar por causa disso? Não, eu comecei a nadar, eu nado desde 81. Eu já nadei para o Criciúma, sempre travessia, né? Participava de travessias. Faz a travessia da Lagoa ainda? Agora não mais, né? Não mais, mas já fez muitas vezes. Sim. Eu parei de competir em 2008, quando eu tive o episódio do câncer. Foi quando eu parei de competir, mas nunca parei de nadar. Tanto que as pessoas que estavam acostumadas que eu era atleta, achavam que eu tinha raspado a cabeça por causa da travessia. Porque na época eu estava me preparando, queria fazer uma travessia mais longa, né, com mais quilômetros e tal. Então, que agora ficou para os meus 60 anos. Eu vou comemorar os meus 60 anos fazendo uma longa travessia. Daqui 2 anos a gente vai... Eu conto para vocês. Vai fazer a travessia onde? Nós estamos vendo um lugar legal. Maravilha. Talvez fora daqui. Bom, com esses dois caminhos, essas duas linhas, tu mostra o quanto tens uma trajetória de provações, né? Sim. De demonstrações de coragem. Parabéns. Obrigada. Vitória, me fala da tua dedicação para a escola. O que é ter uma escola com crianças? Não é uma escola qualquer, é uma escola com crianças. Começou com 17, hoje tens quantos ali? 16. Quantos anos eu? Não, quantas escolas, quantas crianças ali? Quantas crianças? 100 crianças. Isso. Então, como é que é uma escola com 100 crianças? Criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que a gente sabe o que é aquilo ali. É um desafio, tá, Adelor? É uma loucura. Assim, eu sempre digo que... E eu sei disso, eu tô falando que sei o que é, porque várias vezes fui buscar a Ana Frida, quando estudava ali na Tiquinho, fui buscar a Ana Frida, minha neta, e eu ficava impressionado com a calma de vocês diante daquele pandemônio, aquela loucura, aquela gritaria. É que a gente que tá ali e gosta, a gente nem escuta mais os barulhos. O Valdecir, quando ele não trabalhava ali conosco direto, ele dizia, como é que vocês aguentam? Ele não conseguia ficar lá, porque era muito barulho. Hoje ele tá lá conosco, nem escuta mais, e adora, né? Agora a gente é vô e vó, né? Eu digo, porque hoje eu atendo os filhos dos meus alunos. Eu tenho criança que eu alfabetizei o pai, a mãe e a criança. Que maravilha. Então, assim, antes, Adelor, era mais simples. Né? Eu penso que a vida era mais simples, né? A escola com 43 anos era mais fácil. Hoje é mais complexo. A tua escola já tem quantos anos? 43 anos. Então, assim, claro, dos quais 2 anos eu não era dona, né? Mas 41 anos aí trabalhando. Era mais simples, era mais fácil, era mais leve. No sentido administrativo, no sentido pedagógico, das pessoas. Hoje... Nós temos várias facilidades, porque o mundo digital veio, ajuda bastante, mas é muito complexo. É um tempo muito complexo, porque eu digo assim, as redes sociais, elas trouxeram muita informação legal, só que tem muita gente dando muita opinião e que não tem a base, né? Então lê 2, 3 artigos e sai tentando educar o filho dos outros. E aí os pais são reféns. Eu vejo os pais amarrados, com medo, acovardados de como conduzir a educação desses filhos. E aí eu sou a avó chata. Eu sou a avó chata, porque aí eu chamo para conversar, né? Eu oriento, eu digo, olha... Claro, eu digo para os pais, o meu papel é mostrar o que eu estou vendo. Às vezes eles passam no portão e as orientações ficam tudo agarradas lá, eles não levam. Porque em casa o pai e a mãe são soberanos, né? Vão fazer o que eles querem. Mas assim...
o que eu posso fazer para orientar, eu oriento. Então eu digo que hoje essa é a grande dificuldade, o grande desafio é tirar as vendas dos pais. Eu digo para eles assim, gente, vocês acham que se precisasse de um coach, todo pai precisasse de um coach, fosse amplamente necessário para educar seus filhos, a humanidade teria chegado até aqui, caramba. Facilita, simplifica as coisas. Não precisa deixar as coisas tão cheias de nome-toques, com medo. Uma vez eu tive um casal que sentou na minha frente, a criança estava com uma dificuldade, enfim, uma criança de 3 anos. E aí fui conversar para a gente identificar onde começou a dificuldade. E adivinha onde começou a dificuldade? Quando o casal colocou a criança de 3 anos para perguntar para a criança o que ela achava deles terem outro filho. Eu digo, como que vocês vão partilhar, sabe, uma decisão que é familiar, que é do adulto para a criança? De 3 anos. Isso não tem. Então, na cabeça da criança já existia um bebê, sabe? Então, ficou muito complicado, ela não tinha estrutura para lidar com aquela informação e nem com aquela responsabilidade de decidir, vamos ter um bebê, não vamos ter um bebê. Então a gente lida com esse tipo de situação. Legal se a criança virasse para eles, vocês não têm preparo para decidir uma coisa dessa, eu tenho que decidir por vocês? Mas já teve uma situação que a criança perguntou, alguém estava contando que não conseguia dar banho na criança e uma criança perto ouvindo. Daí ela perguntou, mas quantos anos tem o filho dela? Achando que fosse um filho grande. E ela disse, 2 anos. Mas então é pequeno, tipo assim, como é pequeno, pega e bota na banheira, né? Tu não consegue dar banho? Isso. Então, bem por aí. Mas assim... É que a internet tem muita informação, mas tem muita distorção, né? Nossa, muita. E muito fake news, muita confusão, né? E aí, quem se deixa levar e quem é muito influenciado, fica daqui a pouco bate-pino, né? Sim, porque aí tu começa com um monte de informações e que tu não sustenta. Teses eu tenho pais que sentam, quer ver na época de adaptação? Não concordo com a sua forma de adaptar. Isso que os pais entram, os pais ficam juntos e tal. Eu digo, expõe a sua. Me explique a sua. Aí a pessoa explica, eu digo, eu vou te dizer uma coisa. Nessa trajetória de 40 anos, eu já experimentei de tudo na adaptação. E eu vou te dizer, isso tá falando não dá certo. Eu já experimentei, não dá certo. Então, porque a coach, eu digo assim, com todo respeito, né? Porque existem coaches maravilhosos, enfim, que estão aí para ajudar. Não, porque a coach disse, eu digo, às vezes, o coach nunca pisou numa escola. Não faz ideia de como a coisa funciona. E que toda criança, a hora que o pai se separa, né, se afasta, ela vai chorar. Mesmo que o pai tenha ficado 1 mês dentro da escola. A hora do afastamento é sempre dolorosa para a criança. E ponto, e é normal. Escola infantil, Cris, é evidente que é mais delicada para tocar, tem técnicas. O que tem de novo no trabalho da escola infantil, na pedagogia, na linha pedagógica? No sentido que do trabalho dos professores. Do trabalho dos professores e trabalhar com as crianças. Tá, Adelor, nós, assim, ali no Tiquinho, a gente sempre procurou fazer um trabalho bem autoral, bem nosso, sabe? Tem várias coisas hoje que circulam aí que nasceram ali no Tiquinho. Várias coisas, na maioria das escolas, e nasceram no Tiquinho, né? Então, a gente procura fazer algo bem autoral, mas existem, vamos supor, a neurociência, ela trouxe muitos avanços, muito entendimento do cérebro infantil. Então, a percepção e o entendimento que eu tenho hoje do cérebro infantil, que eu, como psicopedagoga, né, é diferente de 40 anos atrás. Bem diferente, porque antes não se tinha esse conhecimento. Então, esse conhecimento, ele agrega muito, né? Eu sou do tempo que eu brinco que a gente pegou um facão e abriu picada no meio da mata. Por quê? Não existia lei na educação infantil, sabia disso? É mesmo. Não existia uma lei que dirigisse a educação infantil, era terra de ninguém. A primeira lei que veio, 92, dizendo como a escola de educação infantil tinha que funcionar. Então, até 92, a gente tinha que tirar da cachola. Cada um por si. Isso, e aconteceram vários absurdos. Meu Deus do céu, coisas muito ruins, né? E para nós, para mim em particular, foi uma coisa boa,
porque eu sempre gostei muito e eu sempre fui muito estudiosa. Então eu fui beber na fonte Emília Ferreiro, né? A Madalena Freire, que eu sou apaixonada por ela, e depois eu tive a oportunidade de estudar com ela 2 anos inteiros, né? Então a Madalena Freire, eu tenho o livro dela lá em casa, todo amarelo, que é A Paixão de Conhecer o Mundo. Foi a primeira obra que eu me apaixonei, que é o relato dela numa escola infantil, ela contando as coisas que ela fazia, sabe? Então bebi muito na fonte dela, e dali eu fui montando a nossa forma de trabalhar. Quando veio a lei, aí a gente ajustou, sabe? Mas o que para mim, e até agora com a nova LDB, né, 2020, a nova LDB entrou em vigor. Para nossa alegria, as coisas que foram trazidas pela lei já eram coisas que nós fazíamos. Que maravilha. Então nós ficamos assim, sabe, muito, muito contente mesmo de termos traçado um caminho tão legal. E aí hoje, por exemplo, hoje a minha filha Beatriz, né, ela é psicóloga e ela trabalha comigo já. Então assim, a Bea, ela inaugurou na escola um trabalho de inteligência emocional com as crianças. Então isso é precioso demais. Né? Tu ter a possibilidade de trabalhar desde os bem pequenininhos a questão de tu gerenciar as tuas emoções. Isso é maravilhoso. Né? Isso há 40 anos atrás a gente nem pensava que criança pudesse ter esse tipo de acesso. Claro. Né? Mas assim, muito legal, muito bom o trabalho que a Bia está fazendo, desenvolvendo. Então, aí a gente vai sentindo, vamos supor, depois da pandemia, a gente percebeu as crianças motoramente muito prejudicadas. Por quê? Corpo mole, sem saber como cair. Por quê? A maioria, porque ficaram em casa. Algumas ficaram 2 anos em casa. Ah, é verdade. Então, quando elas retornaram com uma não funcionalidade corporal, sabe? Para correr, para pular, sabe? Algumas já mais gordinhas, né? E super ansiosas. Então, pegamos nosso professor, encaminhamos ele para fazer um curso de funcional infantil e estabelecemos na escola um funcional infantil para ajudar nesse desenvolvimento desse corpo que estava prejudicado por ter ficado parado tanto tempo. Né? O Cris, nunca trabalhou com adultos? Já trabalhei com adultos. É mais difícil uma escola para criança do que para adulto, de dirigir, de tocar? Eu nunca dirigi escola, né? Certo. Eu fui professora de adulto. Então, os adultos, normalmente os alunos adultos gostam de mim porque eles dizem que eu tenho um jeito diferente. Eu acho que de tanto trabalhar com criança, claro. Eu esmiuço mais, explico mais, enfim, eles gostavam bastante. Como gerenciar uma escola adulta, não faço ideia, não tenho vontade de saber. Mas para trabalhar com aluno adulto e com criança? Eu gostei, assim, em 2008, quando eu adoeci, eu estava trabalhando com adulto também. E aí eu não continuei porque eu precisava do tratamento, né? Trabalhei em consultório também, tive essa experiência, mas o meu xodó são as crianças. Então, meu chão é ali. Mas a criança, eu defino disso eu não entendo, sou jornalista, sou pai de aluno, mas a criança tu tem que não apenas passar o aprendizado, mas tu tem que cuidar para não influenciar, para não influenciar negativamente. Tu tem que ter um cuidado maior, ou não? Precisa porque o adulto tu passa a informação, tá logo, tá um abraço, tchau. Tem uma visão, algumas pessoas vão querer me comer o fígado, mas tem uma visão distorcida que é assim: escola não educa. Eu ponho aspas nisso. Não é responsabilidade da escola educar, isso é verdade. A escola, ela vai informar, ela vai formar, né? Ela vai trazer o conhecimento, beleza. Mas pensa comigo, eu recebo na escola uma criança de 1 ano. Ela vai passar comigo o dia inteiro. Eu não vou ter nenhuma influência na formação, na educação dessa criança. Imagina. Eu vou ensinar para ela como é que ela come. Eu vou dizer para ela não bate no amigo. Eu vou dizer para ela respeita o professor. Eu vou dizer para ela vamos brincar. E aí? Eu não estou educando? Não, e tu vai ensinar por ação ou omissão, porque se tu não orientar, vai bater nos amigos e tu não influenciar, vai virar um agressor. Justamente. Eu trabalho na formação dos professores na minha escola e eu digo para eles assim, eu sou uma inconformada, por isso que eu fui para psicopedagogia. Eu não me conformo com criança que não aprende. Eu digo assim, eles podem não aprender nos mesmos patamares uns dos outros, mas todos aprendem.
Todos. Então eu esperneio, por isso que eu fico na alfabetização, porque eu esperneio por cada um. Por cada um que chega para mim. Criança que seria enquadrada como criança que não aprende é falta de estímulo? Falta da boa técnica também. Da boa técnica. Do estudar ali o que está acontecendo ali. Entender o que aquela criança tem e tu conduzir aquela criança, sabe? Então, assim, eu já tive vários 40 anos em sala de aula, então já tive várias crianças que não aprendiam. Eu tive uma criança que ela foi para mim no consultório. Na época tinha 9 anos, não era nem da educação infantil. Mas essa criança não tinha sido alfabetizada porque a escola onde estava dizia que essa criança tinha um atraso. Aí eu avaliei no consultório, eu digo, que atraso é de nada essa criança. Aí eu disse assim para a mãe, vamos fazer assim, tu leva para a escola, vai botar lá no meu grupo, porque no consultório vai ficar caro para ti pagar em horas de consultório. Ele não está na escola, né? Matricula na minha escola, no grupo de 6 anos eu vou alfabetizar ele. Então, em 2 meses e meio, essa criança se alfabetizou. Quando esse menino começou a ler, ele chorava e ele dizia assim, eu consigo. Ele batia assim, eu consigo. Porque ele não era tão pequeno, ele tinha 9 anos. Nossa. Até hoje ele é um adulto, ele tem mais de 30 anos, então ele me encontra e se tem alguém perto, ele diz, essa mulher mudou a minha vida. Essa mulher mudou a minha vida. Eu amo essa mulher. Porque aí ele não tinha nada. O que ele tinha? Claro, ele tinha uma hipotonia muscular, então ele era todo meio tortinho, né? Ele não conseguia segurar o lápis. Para te ter uma ideia, eu fui lá no colegial na época, porque a escola onde eu estudei a vida inteira, e pedi uma carteira daquelas antigas, marrom, e eu risquei linhas na carteira, eu ensinei ele a escrever na carteira uma linha desse tamanho, porque ele não tinha coordenação. Ao final do ano, Adelor, ele estava escrevendo numa linha de 1 centímetro. Entendeu? Então, assim, sabe, é o olhar de dizer assim, eu tô contigo. No procedimento normal, ele não se alfabetizou, não seria alfabetizado. Não, ele estava há 2 anos na escola e não tinha sido alfabetizado. Não tinha sido alfabetizado. Não. Aí ele começou E não seria. Ele disse para mim, me tiravam da sala, me deixavam na areia. Meu Deus. E não faziam nada. E aí que ele era... Quando a gente gostava de música clássica, então a gente conversou, eu peguei ele por ali, sabe? E aí começamos a estudar as músicas clássicas, ele se alfabetizou por esse viés, de nomes, de compositores e tal, porque tu tem que saber o que Falando em compositores, música clássica, tá, me leva para esse lado da cultura, a cada final de ano tu faz um espetáculo meio Broadway, né? Meio hollywoodiano, assim. Continua fazendo teatro, não? Continuou. O ano passado, diz um avô que tinha chego na semana do nosso espetáculo, na semana anterior ele tinha chego da Disney. Ele assim, que era o ano passado, foi Profundezas o nome. Tu participou de Nárnia? Isso. A Profundezas. Aí ele disse assim, assim, Cris, eu tive na Disney, o espetáculo não perde nada, eu tô encantado. Eu disse, que bom. Porque, claro, a minha primeira formação é artes. Eu fiz magistério, depois eu fui para artes, porque eu sempre tive o veio ali artístico, e mais para essa parte do teatro. E qual a influência disso no aprendizado, na escola? É ótima pergunta. Então, o que a gente faz? E eu sempre digo para os pais, não é o show pelo show. Pois é. Não, é o show para desenvolver nas crianças a habilidade de trabalhar em grupo, seguir uma coreografia, porque eles precisam memorizar a coreografia, é um trabalho de coordenação motora. E esse trabalho, ele envolve todo um estudo. Vamos supor, o ano passado era Profundezas. Então, nós estudamos tudo sobre água. Desde, não só animais da água, não, nós estudamos tudo, de onde é que a água vem, sobre a poluição. Nós somos a nascente do rio Criciúma, que existe, que é viva. Nós esmiuçamos a água com as crianças. Então, todo o projeto envolve muito estudo, muito conhecimento. E aí eu te digo assim, Adelor... E além disso, o envolvimento com cultura, com teatro, música. Música. As crianças têm um gosto musical muito apurado, porque elas estão acostumadas a escutar boas músicas, né? Tu sabes que nós temos a professora de música, enfim, então escutam boas músicas, e eles são crianças que não têm vergonha de se expressar. Eu digo para os pais, o meu melhor pagamento é quando eles estão lá no palco e eles correm aquele palco, aquele sorrisão, tipo, sem medo, enfrentam aquele palco enorme, aquele teatro lotado, cheio de coragem. Eu disse, olha só, e aí o que acontece? Qual é o saldo disso? Quando essas crianças saem do tiquinho,
Eles são os protagonistas sempre, nos eventos dos outros lugares. Teve uma vez que eu fui numa formatura de uma escola que meus filhos estudavam, e aí eu estava perto do diretor, e começaram a chamar os alunos destaques no terceirão, né, para receber o prêmio e tal, destaque em matemática, destaque não sei o quê. Aí eu fui lá perto dele para chatear dele. Eu disse: olha só, todos são meus. São meus filhos. Todos são Tiquinho. Para, e tudo, olha só, tu ficar 6 anos com eles, olha quantos eu fiquei. Eu digo, ninguém constrói um prédio de cabeça para baixo. Fundação é minha. Tu fica 6 anos com as crianças. Tu recebe criança... Até o primeiro ano. Eu recebe criança o quê? De 6 meses? Agora não mais. Não mais. A partir da pandemia, eu atendo só crianças a partir de 1 ano. Só? Então, 1 ano. De 1 ano a 6 anos. 6 anos. Que é o primeiro ano do ensino fundamental. Eu sou autorizada para trabalhar até o 5º ano. Mas muito obrigada, agradeço e ofereço aos outros. Tu não vai avançar? Não. Tu vai ficar nessa fase? Eu tenho autorização desde 2013. Não. Sabe por quê, Adelor? Porque aí eu perco a minha mão. Porque hoje, cada professor meu, eles têm 40 minutos comigo por semana, onde a gente discute os casos do grupo. Eu sei de cada criança, eu oriento e coordeno o trabalho deles pedagógico, então isso está certo, vai por esse caminho, precisa mudar para cá, precisa mudar para lá. Então, assim, eu não teria como fazer isso. Sai da tua mão. Não, sai da minha mão. Perde o controle. E aí teria que ver espaço, etc e tal, que eu não tenho. E tá bom, tô velha, Adelor. Nada. Não, como é que eu... Cris, presta atenção, Cris. Como é que eu vou assumir um trabalho com crianças maiores? Não dá. Maravilha. Eu conheço a escola e sei o que ela está falando, sei do que ela está falando e é tudo isso. Quase que eu me emocionei aqui quando ela falou do espetáculo, porque é muito bonito, quando ela falou do menino, era um caso que não era alfabetizado, porque eu conheço a dedicação. E as professoras que trabalham na escola da Cris são na mesma linha da Cris, elas são no mesmo caminho, são filhas da Cris. E a gente trabalha para isso, para formar elas, né, Adelor? Foi um prazer te receber aqui no Nomes e Marcas. E quando a conversa é boa, passa rápido. Quando eu olhei aqui, que eu vi que já tinha passado 30 minutos, eu digo, nossa, que rápido. Esse relógio está errado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. Também. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tu e o Valdeci lá na Tiquinho. Sucesso. Muito obrigada também. Espero que o público desfrute e se inspire. Um abraço. Certamente vai. Maria Cristina Corrêa Pizzolo foi a nossa entrevistada do Nomes e Marcas desta semana. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um abraço e até o próximo